Pela divulgação do PIB do país está grande. De acordo com a projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil deve crescer 3,5% em 2024. Caso essa expectativa se concretize, esse seria o melhor resultado desde 2021, quando alcançamos crescimento de 4,8% após o impacto negativo da pandemia. O índice vai ser divulgado amanhã, sexta-feira. E a gente vai conversar agora com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio da Tendências Consultoria, que vai comentar os resultados, o que a gente pode esperar do PIB de 2024. Seja muito bem-vindo, Maílson. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Maílson, olhando para os últimos dados mais recentes que a gente tem, o setor de serviços foi o principal responsável pelo crescimento do PIB no terceiro trimestre, Quais são as suas expectativas? O que a gente pode esperar aí para o desempenho do PIB em 2024, considerando os resultados, então, do terceiro trimestre? Ora, Natália, a nossa expectativa é de que os serviços vão confirmar a sua liderança na formação do PIB. Nós estimamos que o serviço pode crescer 3,8%, enquanto a nossa projeção para o PIB é de 3,4%. E dentro dos serviços, a área de informática, que deve crescer algo com perto de 6%. Então, eu acho que é o principal destaque, provavelmente vai ser da divulgação do PIB amanhã. Tem outros destaques, por exemplo, do lado da demanda, nós vamos ver uma forte expansão das importações. Isso é um sinal de uma economia aquecida, que está crescendo acima do seu potencial. Quando a economia cresce acima do seu potencial, significa que a oferta doméstica não é capaz de atender a demanda. E uma parte da demanda vaza para o exterior, importando mais. Portanto, se houvesse algum atestado necessário para mostrar que a economia está crescendo acima do seu potencial, e isso gera o risco de inflação, é o nível de importações. E ao mesmo tempo, e correspondentemente, nós exportamos menos. No ano, a exportação praticamente vai empatar com 2023. Vou puxar para a conversa, Maílson, os nossos analistas Felipe Machado e também Alberto Azental, que está acompanhando a gente remotamente e tem perguntas para você. Alberto Azental, pode trazer a sua. Doutor Maílson, prazer falar com você. E eu queria te perguntar, esse eventual crescimento do PIB de 3,4 ou 3,5, eu vou fazer uma pergunta tripla, assim. Ele é um crescimento sustentável? Em que medida que ocorreu esse crescimento? Quer dizer, quais foram os principais fatores em 2024? E se isso deve se reproduzir em 2025? Ou por ter tido esse crescimento tão forte o ano passado, o crescimento de 2025 ele vai estar comprometido? Ora, Felipe, em primeiro lugar, eu acho que esse crescimento não é sustentável. Todos os cálculos indicam, embora seja difícil fazer esse cálculo, mas nós fazemos, outras consultorias fazem também, o próprio governo, o PIB potencial do Brasil, isto é, o nível de crescimento que não gera nem inflação, nem problema de balanço de pagamento, está em torno de 1,5% a 2%. Se cresceu 3,5%, cresceu muito acima do seu potencial. E isso não é sustentável, e uma prova de que não é sustentável, como eu falei aqui, é a expansão vigorosa das importações. Isso não pode continuar. Em segundo lugar, a inflação. Nós estamos com inflação acima da meta. As projeções de inflação para este ano estão aí nas proximidades de 6%, certo? Enquanto a meta, o limite superior da meta, é de 4,5%. Por isso, a nossa projeção para 2025 é de um crescimento de apenas 1,9%, muito próximo do potencial. Eu não me lembro se eu respondi as 3 perguntas suas, eu só respondi 2. E aí, Azental, falta alguma? Não, respondeu, e eu ia te perguntar isso mesmo, se o fato de ter crescido tanto vai impactar de forma negativa de isso não se suceder e não se manter em 2025. É isso mesmo, Alberto. O Brasil não tem capacidade produtiva
infelizmente, para crescer mais de que 2 e pouco por cento, né? E isso é triste, né? Porque significa que o Brasil está ficando para trás, mesmo nos países desenvolvidos. A média de crescimento dos Estados Unidos tem sido maior do que a do Brasil. E o certo, se a gente quiser virar um país rico, é crescer mais rápido do que eles, né? É como a teoria da ultrapassagem do automóvel. Você só se emparelha com o automóvel se você tiver uma velocidade maior do que a dele. E para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos cresceram 28% cumulativamente. O Brasil, 8%. Claro, e aí está o desastre, né, da política econômica da presidente Dilma, que gerou uma recessão de 2 anos, queda do PIB de 2 anos, né? 2015 e 2016. Para o Brasil voltar a crescer em ritmo superior ao dos países ricos e alimentar a esperança de um dia ficar rico, a chave é a produtividade. Temos que fazer uma cruzada pela produtividade. E a produtividade deriva de um conjunto amplo de fatores. A educação, que é de baixa qualidade no Brasil, né? A infraestrutura, um governo disfuncional, né? com gastos excessivos, com uma rigidez orçamentária grave. 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória. Significa que o governo dispõe de apenas 4% de seus gastos primários para fazer políticas públicas pró-crescimento. Quer dizer, o Brasil está diante do risco de ter uma crise muito séria, que terá natureza fiscal e pode se desdobrar numa crise financeira, e ele só cresce se atacar esse problema da rigidez e direcionar os esforços para o aumento da produtividade. Felipe Machado, sua pergunta agora. Ministro, boa tarde. Felipe aqui. Vou falar com o senhor. Boa tarde, Felipe. O governo, de certa forma, comemora, o presidente Lula comemora um pouco esse número, 3,5% é um crescimento expressivo, o desemprego está baixo, e mesmo esse dado das importações prova que, na verdade, o brasileiro está querendo consumir o que, na verdade, poderia até termos mais produtividade aqui, que seria consumido se fosse produzido aqui no país. Minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor falou de educação e falou de infraestrutura, que são questões mais de médio e longo prazo. Por outro lado, nós temos um governo que precisa cortar gastos, mas, ao mesmo tempo, nós temos um judiciário que gasta mal, penduricalhos, e temos um Congresso que não quer cortar suas emendas que foram recém-conquistadas aí no governo anterior. Como desativar essa bomba atômica, essa tempestade perfeita, no curto prazo ou pelo menos no médio prazo? Olha, primeiro, o seu diagnóstico está perfeito, na minha opinião. Esses são os pontos-chave do problema fiscal no Brasil, né? O judiciário brasileiro custa 1,4% do PIB. A média mundial é 0,3% do PIB. E nesse grande participação do judiciário no gasto público brasileiro está a fonte maior de privilégios no Brasil, que são os salários dos juízes e procuradores, né? Nós vimos hoje nos jornais uma reportagem do Estadão, um membro do Tribunal de Contas, que faz parte, de certa forma, tanto do Judiciário como do Legislativo, ganhou de atrasados 4,5 milhões de reais. E o juiz agora mandou ele devolver. E o que é interessante, para não dizer trágico, como é que ele ganhou esses 4 milhões e meio? Sem trabalhar. Ele fez um concurso para auditor do Tribunal de Contas, acho que do Amazonas, né? Não passou, requereu anulação de uma questão, ele foi atendido e com isso ele teve a nota para passar. Só que ele levou 6 anos para ser nomeado. Ele entrou no Tribunal de Contas com um recurso e, incrivelmente, o tribunal concordou, cobrando atrasado desses 6 anos que ele não foi nomeado. Você imagina, né? Então, escândalos, como você vê, o ano passado foi muito forte em exemplos de juízes que ganham 1 milhão de atrasados, procuradores que ganham 2 milhões de atrasados, juízes dos tribunais superiores, por exemplo, do trabalho, ganhando 500, 600 mil de atrasados, né? Isso aí é algo que tem que ser atacado. O governo tem uma proposta que eu acho boa, né? que será estabelecer que só pode haver aumento de salários e benefícios do judiciário por lei complementar.
E lei complementar é aquela que tem natureza constitucional e que obriga não apenas o governo federal, mas os estados e municípios. Mas o relator desse projeto, marotamente, me permitam dizer isso, mudou a palavra complementar por ordinária. E muita gente interpretou, porque fica mais flexível. Não, é porque complementar abrange todas as esferas do governo. O ordinário é só o governo federal. E o escândalo dos salários do judiciário está nos estados. Portanto, os juízes conseguiram se articular e numa mandroba assim, vamos dizer, difícil de perceber pela maioria, eles ficaram livres da regra, ou se for aprovada, de seu salário depender da aprovação do legislativo. Hoje, os tribunais são aqueles que reajustam os seus próprios benefícios. Ou seja, tem um conflito de interesse nisso aí. Tudo isso tem que ser revisto. Você tem toda a razão, né? E finalmente, essa questão que eu já mencionei aqui, do gasto obrigatório. O Brasil não tem uma economia sustentável se não resolver esse problema da rigidez orçamentária. Saiu agora um estudo de 2 conceituados consultores da Câmara, mostrando que em 2027, 100% dos gastos obrigatórios, que são os de previdência, pessoal, saúde, educação, programas sociais e agora, pelo arcabouço fiscal, os investimentos, né? Vai ser 100%, ou seja, não vai ter espaço para sustentar as Forças Armadas, financiar o Judiciário. Claro que vai colapsar antes, né? Mas nós estamos chegando muito perto desse ponto em que nós ou atacamos esses problemas ou vamos para uma crise muito séria, com graves consequências sociais e econômicas, né? E, infelizmente, este governo, esse que está aqui, não tem as condições para atacar esse problema. Primeiro, porque não tem vontade. Segundo, porque acredita que quem impulsiona a economia é o gasto público e não a produtividade. Ministro, e claro que eu não posso perder a oportunidade de ouvir o senhor, né? Qual que é o nível da preocupação, considerando esse contexto interno e considerando o cenário externo também que a gente está vivendo, né? Com a geopolítica muito turbulenta, em rearranjo o tempo inteiro, uma instabilidade e muitos investidores recuando. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Bom ponto esse, Natália. Eu diria que esse é o tema do momento, né? Particularmente a política tarifária do presidente Trump. Ela tende a caminhar para um grande desastre. Os Estados Unidos vão ser os grandes perdedores disso aí, né? Historicamente, tarifa aduaneira nunca foi arma. Desde o século XIX, quando o comércio mundial começou a se ampliar, que a tarifa é crescentemente um instrumento de comércio exterior, né? É por isso que países têm alíquotas diferentes de importação. Os mais competitivos não precisam se proteger, então pode ter tarifa zero. Os menos competitivos, isto é, aqueles que ainda estão caminhando para um estágio de desenvolvimento mais alto, eles precisam de uma certa proteção, ainda que temporária. O presidente Trump nem isso ele entende. Ele vai fazer a tarifa recíproca, ou seja, se o Brasil cobra 18% do etanol americano e eles cobram 2% do etanol brasileiro, ele aumenta para 16%. A revista The Economist fez um estudo mostrando que tem 13 mil posições tarifárias no comércio americano com 180 países. Isso dá 23 milhões de combinações diferentes. Vocês imaginam o caos que vai acontecer se uma empresa estiver importando aço, ela tem que saber se é de Hong Kong, se é da Coreia do Sul, se é do Brasil, em cada um desses qual é a alíquota, né? Então, isso tudo vai resultar em duas consequências. Primeira, aumento da inflação nos Estados Unidos, porque quem vai pagar a tarifa mais alta, ao contrário do que o Trump parece entender, é o consumidor, não é o exportador, tá certo? E tudo isso vai gerar pressão inflacionária. Pressão inflacionária significa haverá a perspectiva de aumento da taxa de juros americana, do Banco Central, do Federal Reserve. Significa um dólar mais alto. Quais são as consequências para o Brasil de tudo isso? Menos crescimento, mais inflação, juro mais alto. E por que isso? Porque juro mais alto nos Estados Unidos significa fortalecimento do dólar. Fortalecimento do dólar significa real mais fraco, desvalorizado. Desvalorização do real significa mais pressão inflacionária.
Mais pressão inflacionária significa necessidade do Banco Central aumentar a taxa de juros. Mais alta a Selic, menor a capacidade do Brasil de crescer. Não é? Tem muita gente falando aí que o Brasil vai ganhar, porque como a China retaliou o aumento das tarifas de importações para os seus produtos para os Estados Unidos, né? E ele retaliou basicamente na agropecuária, a percepção é de que o Brasil vai ganhar. Certamente, do lado da exportação, o Brasil vai preencher a lacuna que vai ser aberta com a redução das importações ou mesmo a eliminação de importações da China, provenientes dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, você terá um crescimento, cai o crescimento da economia mundial, aumenta a inflação e tudo isso é prejudicial. Eu diria, não sei se compensa, não é, os efeitos negativos do crescimento menor do mundo, admitindo que o Trump vai continuar essa loucura de usar a tarifa como arma, né, para aumentar o crescimento americano. É exatamente o contrário que vai acontecer, né? Os Estados Unidos tendem a empobrecer com essa política do Trump. E o Brasil tende a ter prejuízos no seu processo de crescimento e na inflação. Muito obrigada pela explicação, pela resposta. Alberto Azental, mais uma sua. Oba! Ministro, é uma aula aqui, né? Ouvir a tua resposta é uma verdadeira aula, eu só tenho a agradecer. Quem está fora um pouco do cenário e eu acho que tinha que se apresentar é a Europa nessa situação toda, porque você tem uma questão Estados Unidos, Canadá, México com China, você tem um bloco se fortalecendo, o BRICS, e parece que a Europa e a sua própria moeda também, o euro, podia ser protagonista, a própria Europa ser protagonista na questão da Ucrânia. O que está faltando para a Europa acordar? Olha, Alberto, eu acho que a Europa já acordou, não é? A reunião de domingo de líderes europeus, logo após aquele desastre da reunião do Zelensky com o Trump, não é? O recado foi claro. A presidente da Comissão Europeia, a von der Leyen, ela disse, olha, estamos na era do rearmamento, porque a percepção da Europa é que os Estados Unidos estão saindo, abandonando uma aliança de cerca de 80 anos, que garantiu a prosperidade da Europa, a recuperação do desastre da Segunda Guerra Mundial, a disseminação desses efeitos pela economia mundial. O mundo cresceu muito mais nos anos 50, 60 e 70 por força dessas alianças, por força de um sistema tarifário inteligente, não esse estúpido que o Trump está defendendo, né? São chamados 30 anos gloriosos da Europa. Tudo isso está ficando para trás. E os europeus agora se deram conta que eles têm que se defender. Eles que têm que defender, apoiar a Ucrânia, né? E a percepção é de que o Trump tomou lado na guerra da Ucrânia. Ele está do lado dos russos, porque a negociação dele é só com os russos, ele atende às demandas dos russos e está voltando, nós estamos voltando à era do século XVIII e XIX, em que as relações comerciais entre os países obedecia à regra do mais forte. E isso deu no que deu, a colonização do século XVIII e XIX, a invasão da China no chamado século da humilhação por países, por potências europeias, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Enquanto que as regras que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, sob a liderança dos Estados Unidos, que o Trump agora está abandonando, né? Foi esse conjunto de regras que gerou não só essa prosperidade, mas a paz. Não é? Os países ricos, os países democráticos, estão há 80 anos sem uma guerra. Não é? E isso não tinha acontecido antes na história, pelo menos nos últimos séculos. O presidente Trump está desmontando todo esse conjunto de avanços institucionais, de estratégias, né, que fizeram a prosperidade a marca da segunda metade do século XX. Não é? Nós estamos num momento muito delicado, a menos que ele recue, né? Mas ele parece que não vai recuar, porque ele está convicto de que a tarifa é uma maneira de enriquecer os Estados Unidos. Ele declarou durante a campanha que a palavra mais bela do dicionário é tarifa. Não, tarifa não é para isso, certo?
Então, realmente é uma situação muito difícil para a Europa, não é? E o fortalecimento, pelo menos implícito, do presidente Trump é visto como ameaça para a própria Europa. Se ele sai vencedor, como tudo indica, dessa guerra com a Ucrânia, toma um pedaço da Ucrânia, além da Crimeia que eles tomaram em 2014, a Rússia ocupa hoje 20% do território da Europa. E o que fez o Trump? Ele suspendeu a ajuda americana à Ucrânia usando a lei do mais forte. E o presidente da Ucrânia não teve alternativa, coitado, de se ajoelhar, digamos assim, e dizer que ele espera uma negociação sob a liderança do presidente Trump. Né? Realmente é uma coisa triste o que está acontecendo com este novo governo americano. Felipe Machado. Ministro, a gente até viu, né, esse aumento de gastos, né, da Alemanha, na Europa, até o euro estava subindo hoje bastante. Mas, enfim, queria voltar um pouquinho para o Brasil. A gente está com os juros muito altos, né, todo mundo sabe. O governo reclama muito disso, o Banco Central toma posições independentes. O senhor já foi ministro, o senhor sabe a dificuldade que o Haddad está tendo para tentar organizar a economia com os juros tão altos. Isso desestimula as empresas a investir. Como, ao mesmo tempo, aumenta a dívida brasileira? Como conseguir segurar a inflação sem manter os juros tão altos assim, né? Quer dizer, é possível fazer isso? Tem outros instrumentos? Possível mas não é provável, né? Uma forma, porque o combate à inflação, historicamente, pelo menos nos últimos 60, 70, 80 anos ou mais, né, é uma combinação de política monetária, isso é o uso da taxa básica de juros para esfriar a demanda e o investimento, e, de outro lado, a política fiscal para reduzir o gasto do governo e contribuir com esse mesmo objetivo. Ou seja, os dois atuam no sentido de esfriar a economia. Se alguma sorte não tem inflação, só esfriamento, e isso leva à desaceleração dos preços, né? Hoje nós temos uma situação, para usar uma metáfora muito comum entre os economistas, né, em que um lado aperta no acelerador, é o gasto público, o outro aperta no freio, que é a política monetária. Né? Isso não gera as condições adequadas para levar a inflação para a meta e, assim, permitir, além de uma coordenação de expectativas, né, a redução da taxa básica de juros. Né? Então, nossa situação hoje é de uma taxa de juros que vai permanecer alta, a taxa básica do Banco Central, por muito tempo, sobretudo se confirmadas essas ameaças da política tarifária do Trump. Né? Isso vai gerar, como eu disse aqui, mais inflação no Brasil, mais uma dificuldade para reduzir a taxa Selic.